Nós vamos trabalhar questões sobre a Guerra Fria do professor Gildo Monteiro de História do módulo 3 para o A, B, C e D. Nós vamos abordar agora o problema da Guerra Fria e quais consequências trouxe para o Brasil ou não os efeitos dessa Guerra Fria. E vamos começar com uma pequena citação. A guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas no período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A afirmação de Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, se encaixa bem ao período conhecido como Guerra Fria, fenômeno após a Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 45 anos. No Brasil, um dos principais efeitos desta conjuntura internacional foi: quais foram os efeitos da conjuntura da guerra que aconteceu desta Guerra Fria no Brasil? Então ele citou quatro a cinco opiniões. Então vamos ver. A formação de um bloco independente à União Soviética e aos Estados Unidos, liderado pelo Brasil na América do Sul. B. O apoio aos Estados Unidos em troca do abrandamento da dívida externa naquele momento. C. A adesão ao bloco liderado pelos Estados Unidos, apesar da permanência das relações diplomáticas com a União Soviética. D. A extinção legal do Partido Comunista Brasileiro pelo governo Dutra, de 1946 a 1951. E. A adesão ao bloco liderado pela União Soviética, comandada pelo então presidente Getúlio Vargas, tendo em vista o apoio aos direitos trabalhistas no Brasil. Veja que o que está pedindo a questão é o que o Brasil foi fazer, os principais efeitos desta conjuntura internacional. Qual foi a posição brasileira? Então vamos ver. Letra A. A formação de um bloco independente da União Soviética dos Estados liderado pelo Brasil, jamais, porque eram duas superpotências e o Brasil não teria condições de enfrentar esses dois países. Então, essa letra está automaticamente eliminada. Letra B. O apoio aos Estados Unidos em troca do abrandamento da dívida externa naquele momento. Será que foi isso que ele teve deu um apoio aos Estados Unidos? Letra C. A adesão ao bloco liderado pelos Estados Unidos, apesar da permanência das relações diplomáticas com a União Soviética. Será que os Estados Unidos queriam essa adesão ao bloco, mas mesmo assim ele, como tivesse relações diplomáticas de conversa com o inimigo? Vamos para outra questão. D. A extinção legal do Partido Comunista Brasileiro pelo governo Dutra? Pode ser. Ou a adesão ao bloco liderado pela União Soviética, comandada pelo então presidente Getúlio Vargas, tendo em vista o apoio aos direitos trabalhistas no Brasil. Então, qual é a questão? Se automaticamente a gente eliminou a letra A, porque o Brasil não fazia frente a nenhuma dessas superpotências. Será que foi a letra B? Pela história, não foi. O porquê? O apoio aos Estados Unidos em troca de abrandamento da dívida externa, isso nunca aconteceu. Que apoiar sem tomar um lado, ele não aceitava. Então não adiantava o Brasil dizer que estava apoiando para ter uma dívida diminuída. Ele dava apoio, dava dinheiro, dava condições para a luta, mas abrandar a dívida não. Letra C. A adesão ao bloco liderado pelos Estados Unidos em manter um acordo diplomático, jamais ele iria aceitar isso. Qual é a alternativa? A letra E. A adesão ao bloco liderado pela União Soviética para os direitos trabalhistas no Brasil? Nunca. Então, esse daí nunca existiu. A resposta correta é a extinção legal do Partido Comunista Brasileiro pelo governo Dutra, aonde deu apoio aos Estados Unidos justamente porque tirou toda a parte comunista e ficou com a parte capitalista.
Nós vamos tratar agora a Guerra Fria na visão de quem fez isso no Enem. E eles transformam essa questão numa coisa complexa, pegando um texto de Hobsbawm para que faça com que você se confunda um pouco. Mas que a resposta não é difícil, é só o texto que complica um pouco. Mas você lê o texto e depois presta atenção na pergunta que está embaixo, que você vai ver que não é tão complicado. Então vamos lá. Aos 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único, pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. Veja, ele está tratando de uma situação internacional peculiar. E aí embaixo ele coloca a pergunta em cima do texto. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? Então ele vai enumerar nas letras. Letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. C, choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética Stalin durante os anos de 1930. D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Letra E, constante confronto das duas superpotências que emergiu na Segunda Guerra Mundial. Se nós formos analisar, nós temos aí basicamente vários fatores que, para um desatento pelo que foi oferecido aqui sobre a questão citado pelo texto de Hobsbawm, pode se confundir. Mas vamos eliminar as questões. Primeiro, a letra A não é correta. Por quê? A corrida armamentista entre as potências imperialistas, quer dizer, que está dizendo imperialista, quer dizer dos reinos. Então, automaticamente, essa questão está eliminada, porque na época, e principalmente que ela colocou europeias, não existiu isto. Letra B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não existe essa disputa. Se foi uma coisa internacional, mundial, peculiar, não existiu um local sul ou norte. Então, basicamente, esta também está sendo eliminada. Letra C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Não existe isso, porque se eram as duas superpotências, que era entre a União Soviética e os Estados Unidos, automaticamente a Alemanha nazista e a União Soviética de Stalin não entra nisso. Então isso também está correto, que eram países diferentes. D. Disputa pela supremacia econômica mundial entre o Ocidente e as potências orientais. Primeiro, a Guerra Fria começou com a Alemanha, a superpotência da União Soviética, que tomou, com os Estados Unidos. Então, Japão e China foram arrasados pelos Estados Unidos. Então, automaticamente foi eliminado isso. Se você se pegar na Segunda Guerra Mundial com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, aí caberia, poderia ser, mas aqui neste caso não. Letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiu da Segunda Guerra Mundial. Então, as duas superpotências que cresceram, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles queriam dominar o mundo. Então, esse confronto foi entre as duas superpotências. Não há lugares isolados. A letra E é a correta.